Olá, caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Espero que tudo esteja bem com vocês. Muito bem, um conhecido pastor judaizante, suposto rabino, com o qual já debatemos há alguns anos, publicou há algum tempo um short, um pequeno vídeo com um tema que me chamou muito a atenção. Neste vídeo, ele tenta vincular uma suposta fala de Jesus, ou Yeshua, como ele gosta de chamá-lo, a um texto de Provérbios, dando a entender que o seu Messias particular, de alguma forma, estaria cumprindo a passagem do famoso livro de Salomão. Notem bem o que ele alega em sua postagem. Diz ele: meus queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui hoje para compartilhar um pouco mais da palavra, das preciosidades das Escrituras e, em especial, o que está escrito no Sefer Hitgalut, que é o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, onde está escrito: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E continua ele: é Yeshua, o Messias, falando que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é testemunha fiel e verdadeira. E a palavra que aparece lá, Amém, está escrito em hebraico com as letras Aleph, Mem e Nun. Está em plena harmonia quando nós olhamos para as Escrituras. O que está escrito em Provérbios 8:30, pois lá está escrito que no princípio da criação, a sabedoria de Deus era o seu arquiteto. E a palavra que está lá, arquiteto, no hebraico, na sua raiz antiga, é Aleph, Mem e Nun. A mesma palavra que se escreve Amém. É a mesma palavra que se escreve arquiteto. Aqui estamos vendo Yeshua, o princípio da criação de Deus, o arquiteto da criação de Deus. Bom, essas palavras então foram extraídas justamente do vídeo que este pastor judaizante publicou. No vídeo, ele cita Apocalipse 3, verso 14, onde se lê: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O pastor se mostra muito empolgado com esse texto e sorridente diz que isso seria uma espécie de cumprimento da Escritura, em especial de Provérbios 8:30, onde, segundo a versão dele, está escrito o seguinte: então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Bem, tentando ser sucinto, como sempre faço, minha gente, não é só por afirmar certa coisa sobre si mesmo que devemos simplesmente acreditar que alguma pessoa seja aquilo que alega. Isto está apenas na área da fé cega e do fundamentalismo religioso, destituído de racionalidade. O segundo ponto sobre este vídeo do pastor é que ele ignora que o termo escrito com as 3 letras, Aleph, Mem e Nun, pode significar muitas coisas, entre as quais citamos: 1. Amém, aquilo que todos falamos ao final das nossas preces, que significa El Melech Neeman, Deus é um rei fiel. Termo este que está vinculado à ideia de emuná, fidelidade ou exercício, o treino daquilo que se acredita. O sentido 2 seria um lactente, ou seja, um bebê que ainda está sendo amamentado. 3. Um cuidador ou tutor de uma criança, um pedagogo. 4. Coberto ou oculto. 5. Arquiteto ou mestre de obras. Assim, é preciso entender o contexto a fim de que se use, logicamente, o termo correto para traduzir a palavra onde quer que ela ocorra. Antes de mais nada, vamos averiguar se de fato o texto de Provérbios 8 fala sobre Jesus ou Yeshua. Em primeiro lugar, todos concordamos que o texto de Provérbios 8 trata da sabedoria, Chokhmah, em hebraico, que é algo, primeiramente, impessoal em qualquer idioma que se fale. Não é uma pessoa. Além de não se tratar de uma pessoa ou entidade, por ser impessoal, ainda o termo é feminino.
De que forma um termo impessoal e feminino poderia vir a ser atribuído? E pior, tornar-se um personagem que, segundo se crê, era homem? Segundo, quando o texto aborda Chokhmah, a sabedoria, neste capítulo 8 de Provérbios, há algo ainda mais notório aqui. Vamos ver o verso 22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Note bem que o autor diz que a sabedoria foi criada, formada, no início de todas as coisas. Autores cristãos, incomodados com o fato de que aqui aparece o termo Canani, que significa, em vários contextos, a ideia de criar ou formar, trataram de falsificar o termo, fazendo com que ele significasse possuir. E por isso várias versões cristãs trazem o verso da seguinte forma: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Não ficava bem para a sua teoria esdrúxula trinitária a ideia de um semideus criado, sendo que aqui eles veem Jesus como personificação da sabedoria, assim como o pastor judaizante também o vê. Versões mais atuais corrigem essa tradução falsa, derivada dos antigos padres da igreja. Porém, a questão que permanece aqui é, já que o pastor judaizante acredita que Provérbios 8 fala sobre Jesus ou Yeshua, será que ele acredita que Jesus ou Yeshua foi possuído ou criado por Deus? Qual dessas duas opções ele aceitaria? E que ideia aqui poderia justificar e provar que a sabedoria foi criada, formada por Deus? O verso 24, onde lemos: quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Bem no meio do verso aparece o termo holalti, holalti, que significa fui formada, fui gerada. Isto significa que a sabedoria aqui, além de ser um termo feminino, não adequado a um homem, é impessoal, não adequado a uma pessoa. Foi gerada ou criada, algo que também não se adapta à ideia de um semideus, um logos, uma palavra eterna e incriada. Papo furado. O verso 25 reitera e confirma esta ideia. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Nada e ninguém pode ser algo e, ao mesmo tempo, não ser este mesmo algo. Não se pode ter certos atributos como eternidade e depois dizer que isso teria tido um princípio, ou um começo, ou ter sido criado ou gerado. Percebem a contradição? Pois é, eu também. E voltando agora ao texto específico citado pelo pastor judaizante, Provérbios 8:30. Vamos analisar outra questão ali. No vídeo, o pastor diz: lá está escrito que no princípio da criação a sabedoria de Deus era o seu arquiteto. Mas será mesmo que Provérbios 8:30 menciona o termo arquiteto? Já vimos que a palavra construída por Aleph, Mem e Nun pode ser lida de várias formas e pode também ser entendida de várias formas, inclusive arquiteto. Entretanto, o que faz um arquiteto? Ele cria, ele planeja, constrói ambientes. No texto de Provérbios 8, quem de fato planeja, cria, faz ou constrói os ambientes naturais? Vamos ver os versos 27, 28 e 29. Quando ele preparava os céus, quando ele firmava as nuvens, quando ele fortificava as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, quando ele compunha os fundamentos da terra. Olha só a repetição de ele, o tempo todo. Naturalmente que esse ele mencionado aqui é o Criador, Hashem. Um termo sempre usado no masculino, ao contrário de Chokhmah, sabedoria, que é sempre feminino. É ele, o Criador, Hashem, quem de fato faz todas essas coisas. E quanto à sabedoria, o que se diz dela? Vamos agora ao verso 30. Eu estava junto dele, como um lactente. Eu era um deleite todos os dias e brincava diante dele o tempo todo. E o que é um lactente? Seria, por acaso, um arquiteto? Logicamente que não. Um lactente é um bebê, uma criança que ainda mama. E por que aqui esta é a tradução mais acertada?
Porque um arquiteto, minha gente, não brinca, ele trabalha. Um arquiteto não é ele mesmo um deleite, e sim, ele tem a função de proporcionar a outros algo com que se deleitem. Por exemplo, a obra esplêndida que produz. Assim, a sabedoria aqui em Provérbios 8 é retratada como um bebê que brinca diante de Deus e que é motivo de recreação e deleite. Aliás, comentários dos sábios, inclusive, justificam e provam essa versão. E quem não se sente assim diante de uma criança? É disso que o texto fala, e não de um suposto Messias fracassado. Esta alegria e deleite é justificada nos versos 32 e 34, onde se diz que o homem que guarda os caminhos da sabedoria é feliz, é alegre, é bem-aventurado. Como uma última análise, a sabedoria do capítulo 8 de Provérbios está vinculada ao mesmo tema no capítulo 3 de Provérbios. O capítulo 3 já começa nos mostrando o que é a sabedoria. Filho meu, não te esqueças da minha Torá. Não te esqueças da minha Torá. No mesmo contexto, a sabedoria é retratada como algo precioso, árvore da vida aos que a ela se apegam. O verso 19 do capítulo 3 sintetiza ideias do capítulo 8, dizendo que foi com sabedoria que Deus criou todas as coisas. Sabedoria, então, um termo feminino, seja no hebraico, seja no português, é sinônimo de Torá, também um termo feminino. E isto faz eco à tradição que diz Akadosh Baruch Hu mabit batorá uvore et haolam. Akadosh Baruch Hu mabit batorá uvore et haolam. O santo bendito seja olhou para a Torá e criou o universo. Midrash Bereshit Rabbah 1:1. Nada de Jesus ou Yeshua aqui. Só na fantasia religiosa de gente iletrada e ignorante em relação à lei divina. Caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista, uma excelente notícia. Agora podemos contar com a Livraria Monoteísta, onde você poderá adquirir obras como A Outra Face, volumes 1 e 2, e outros livros de conteúdo relevante para a sua fundamentação nos princípios da fé judaica e do monoteísmo universal, como, por exemplo, Em Defesa do Talmud, O Design Inteligente da Torá e o Livro das Últimas Coisas, além de vários outros indispensáveis para a expansão da sua cultura e conhecimento da vasta e bela tradição escriturística do povo de Israel. Digite em seu navegador livrariamonoteísta.my.canva.site, monoteísta com acento agudo no i. Dê Enter e escolha entre os vários títulos disponíveis. Clique em comprar e parcele no cartão, em 2 ou 3 vezes, ou então, se preferir, pelo Pix. Muito obrigado. Você gostaria de aprender hebraico bíblico ou moderno? Nós acabamos de lançar um curso totalmente online, com vídeos intuitivos e interativos, material de apoio apostilado em PDF e amplo suporte pelo WhatsApp. Você poderá estudar em sua melhor hora, quando quiser, no conforto do seu lar. O curso é acompanhado por nossos monitores e tem certificação válida em todo o território nacional como curso livre. A duração do curso gira em torno de 10 meses, com uma videoaula a cada semana. O pagamento é único e o acesso ao conteúdo é vitalício, mesmo após a conclusão. Aproveite esta oferta e não adie mais o seu sonho de conhecer de forma sólida o idioma da Bíblia. Digite em seu navegador Kadima, com K, kadimakursoslivres.com. Clique no botão Comprar e selecione parcelamento em até 6 vezes no cartão, ou, se preferir, pelo Pix. O acesso ao conteúdo é imediato e você poderá começar a estudar ainda hoje. Sucesso a todos e muito obrigado. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você
a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.